Senhor, tudo bem? A nossa aula de hoje é a lição de número 1 e o tema é Daniel ora por um despertamento. E o texto áureo está em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Alunos, o nome Daniel, sinal, significa Deus é o meu juiz e tem outros significados também. Tiago, ele falava da importância da oração, porque muitas pessoas têm dificuldades de orar. E algumas pessoas não gostam de orar. E a pessoa que não ora vai se afastando de Deus. E é através da oração que nós se aproximamos de Deus. O cristão verdadeiro tem uma vida de oração. O crente que é dedicado à oração é protegido contra os poderes malignos. Paulo também era um homem que gostava de orar, assim como Daniel. E a palavra do Senhor nos mostra que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e todos os dias. E de dentro do seu quarto, ele abria a janela e olhava para Jerusalém para conversar com Deus. Daniel também, assim como Paulo, é um modelo para todos os cristãos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 17, diz: orai sem cessar. E em Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 29, diz que ele escutará a oração dos justos. E através da oração que Daniel alcançava a vitória contra os seus inimigos. Daniel, desde criança, sempre foi temente a Deus. E com a idade de 15 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, Daniel sofreu muito. Sofreu todas as influências maléficas e todos os tipos de tentações. Mas todos os anos que viveu no palácio na Babilônia, ele sempre teve uma vida íntegra e de oração. E em Mateus, no capítulo 5
e no versículo 15 diz que os crentes fiéis, eles brilham como a luz. Alunos, Daniel, ele foi fiel ao rei Nabucodonosor e aos outros reis também. E por causa das suas boas atitudes, foi escolhido a ser conselheiro. Um homem que conselhava o próprio rei Nabucodonosor também. E em Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 8, diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Deus, ele se alegra quando os seus filhos oram. E eu creio que o nosso poderoso Deus, ele se levanta do seu trono de glória para responder às nossas orações. Alunos, Daniel é um modelo para ser copiado. Vamos seguir o modelo de Daniel. Pois quem ora com perseverança tem vitória. Uma pessoa de joelhos dobrados na presença de Deus toca no coração de Deus. E em Isaías, no capítulo 59 e no versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa escutar. E em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz que as suas iniquidades separam você de Deus. E os seus pecados escondem o rosto de Deus de ver vocês. Então ele não vos ouvirá. Alunos, Deus não escuta e não responde a oração de todos aqueles que vivem pecando, de todos aqueles que estão brincando de ser crente, pois conhecem a sua palavra e não querem obedecer. Mas quando chega a luta e o sofrimento, rapidinho lembram de orar. E às vezes é tarde, já foi. Alunos, em Naum, no capítulo 1 e no versículo 2, diz que o Senhor é Deus zeloso. Zeloso e vingador também. E no versículo 3 diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e em poder. E no versículo 7 diz que o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia
e conhece os que confiam nele. Alunos, todos aqueles que confiam em Deus e obedecem à sua santa e poderosa palavra, com certeza o Senhor ouve e atende as orações, como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 12, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Misericórdia! Isso é muito sério e perigoso. Alunos, está escrito na Bíblia. E a palavra do Senhor é verdadeira. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Está escrito em Marcos, no capítulo 13 e no versículo 31. Alunos, o rei Ciro conheceu a Deus e foi abençoado por Deus por causa da vida de Daniel. Daniel, ele tinha um comportamento lindo. Era um homem de caráter. E o rei Ciro também foi tocado por Deus por causa do comportamento de Daniel. Daniel, ele tinha uma experiência linda com Deus. Daniel, ele foi o único que conseguiu explicar o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel também foi o único que conseguiu explicar o que estava escrito na parede. Ele foi o único que conseguiu explicar, conseguiu ler o que estava escrito na parede. Daniel também se livrou da morte quando foi lançado na cova dos leões. A Bíblia nos mostra que Deus concedeu a Daniel sabedoria, o dom da revelação e de sonhos. Daniel era um homem fiel, determinado e de oração. Alunos, Deus, ele vai responder as suas orações, mas não esqueça, precisamos obedecer, crer e orar. E a oração nos liga ao Pai Celestial. E é através dela que confessamos os nossos erros e fraquezas e alcançamos o perdão. É através dela que pedimos
por socorro e alcançamos a vitória e vencemos. A oração do justo é preciosa para Deus. Ela chega na presença de Deus como cheiro bom, suave, mas para isso precisamos orar com fé e com o coração arrependido e com o coração perdoador. Agora, existem orações que Deus não responde. Quando vivemos em pecado e em mentiras, quando somos orgulhosos e metidos, quando servimos a Deus indignamente, quando duvidamos da sua voz, do seu poder e da sua palavra. Alunos, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, pense com carinho em tudo que foi explicado nessa aula, em tudo que foi ensinado nessa aula. E tenha certeza, você será uma pessoa vitoriosa. Assim como Daniel. Desejo a você e a sua família um domingo de paz, de alegria e de amor. E uma semana abençoada. E até domingo que vem. E creia, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.